falar sobre o narco-imperialismo yankee e sionista. Nos Estados Unidos, documentos relacionados ao assassinato de John Kennedy vêm à tona e trazem à luz aí indícios de grande participação de agências como a CIA e, sobretudo, o Mossad, que é o serviço secreto lá do Estado sionista de Israel. Helder Araújo aqui, canal Luz do Fim do Túnel, hoje 28 de março, uma sexta-feira. Então vamos lá. Esses registros aí que foram desclassificados apontam para um confronto entre o chamado Estado Profundo, mais conhecido como Deep State, né, formado aí por agências de inteligência como a CIA, o DEA, que é a poderosa agência que faz o combate às drogas, o Departamento de Justiça e entre outros. Bom, o governo atual, liderado aí pelo recentemente eleito pela segunda vez Donald Trump, né, desclassificou documentos referentes, uma parte pequena, né, dos documentos referentes ao crime onde participou o próprio Estado dos Estados Unidos. Bom, então temos um embate aí, né, dentro do Deep State. Isso nos leva a uma reflexão, né? Quem de fato governa os Estados Unidos da América? Quem é que detém o controle real do país? Até que ponto a democracia americana é algo real? Se é que existe uma verdadeira democracia? Pois tudo parecem cartas marcadas. E quanto à política, será que é apenas uma fachada moldada por interesses, digamos, de mercado ou do patriciado, né, das famílias poderosas? Bom, quando falamos sobre quem manda nos Estados Unidos, em quem devemos pensar? Veja, quem é a voz principal por trás dessa narrativa, hein? Veja, eles idealizaram aí, né, para as massas, uma democracia perfeita, né, onde você tem total liberdade, onde você tem a lei ao lado do cidadão. Será que é assim? Veja, é claro que não é assim. Veja, e o crime bárbaro que o Kennedy sofreu, para citar um único entre milhares de casos semelhantes. Veja, nos Estados Unidos se construiu uma mitologia, né, da liberdade de pensamento, da liberdade política. Bom, então o Kennedy acabou virando um mártir, né? Mas a realidade é que ele era uma figura controversa, assim como a própria família Kennedy, que já carregava aí, digamos, inimigos poderosos há várias gerações. Veja, por exemplo, o sobrinho do Kennedy, né, o Robert Kennedy Jr., né, que trabalha lá no governo do Trump. Veja, é um personagem aí bastante controverso. Mas voltemos à questão: quem controla os Estados Unidos? Estamos falando de um emaranhado plutocrático, de uma plutocracia. Quem manda nos Estados Unidos são os bilionários, a alta cúpula militar e a inteligência, né? A CIA, e também a inteligência por trás das Big Techs, Big Datas, Big Pharma, ou seja, a inteligência industrial. Então não se trata os Estados Unidos de uma democracia, nunca foi uma democracia. O que existe é uma plutocracia, que é o governo dos mais ricos, com interesses muito bem definidos. E para proteger os seus interesses, veja, de um lado você tem um governo visível, né? Lá os três poderes, o presidente, o Congresso, o judiciário, e do outro lado, por trás dessa fachada, existe um complexo sistema de inteligência. E foi esse complexo sistema de inteligência que eliminou o Kennedy. Então, ele é muito mais poderoso. O poder invisível é muito mais poderoso do que o poder visível. Veja, e aí nesse crime bárbaro, não foi apenas a CIA e o Mossad, né? Veja, vamos pensar no caso de Trump, né? Veja, então ele se posiciona contra esse Estado profundo. Ao mesmo tempo, ele fortalece seus laços com o Mossad.
Por exemplo, na sua relação íntima aí com Benjamin Netanyahu e outros aliados, todos eles sionistas, né? O Kennedy, por sua vez, foi assassinado por razões muito específicas. Veja algumas dessas razões, veja a sua intenção de buscar acordos com a União Soviética, especialmente em relação a Cuba. Recordemos a crise dos mísseis de 1962, conhecida no Ocidente como a crise dos mísseis cubanos, e que envolveu também mísseis colocados lá na Turquia, hein? Um detalhe muitas vezes omitido. Além disso, Kennedy denunciava a existência de um governo invisível, de um governo nas sombras, algo que presidentes anteriores já haviam sugerido. Isso confere à história um certo misticismo, né? Bom, mas a verdade é bastante mais, digamos, brutal. Ele foi morto pelos serviços de inteligência americanos, sionistas. Usaram o Lee Harvey Oswald como um bode expiatório, um patsy, como dizem os ingleses, né? E possivelmente tem um outro envolvido aí, né? Bom, o assassinato ocorreu então porque o Estado Profundo, essa plutocracia que domina não apenas os Estados Unidos, mas boa parte do Ocidente, não podia permitir que o Kennedy comprometesse os seus planos. Então, entre esses planos estavam a corrida armamentista contra a União Soviética, a questão estratégica de Cuba e a influência das máfias americanas, tanto a ítalo-americana quanto a judaico-americana, né? Geralmente eu chamo de jázaros, né? Os judeus. São setores que, em última análise, controlam o país. O país é controlado pelo lobby sionista, sobretudo através dos chamados neocons. Nem mencionei a luta que o Kennedy pretendia travar contra o banco privado que imprime o dólar americano, o Fed, né? Ele queria nacionalizar o Federal Reserve. Bom, agora como é que esses grupos agem no momento atual? Veja, no primeiro mandato de Trump, por exemplo, vimos um embate muito claro entre os serviços de inteligência internos, por exemplo, o FBI, a NSA, que cuida da parte cibernética, e a CIA. Né? Vamos dizer o seguinte, que o Trump ele é funcional aos interesses da plutocracia americana. Isso que é importante entender. Se ele não fosse, ele não estaria na presidência. Então, ele adota uma postura disruptiva, antissistema, né? Promete expor verdades, promete limpar o sistema, mas isso, em grande parte, é uma falácia. É uma estratégia para agradar o seu eleitorado. Veja, então, há questões que nunca serão plenamente reveladas, pelo menos não agora. Porque expor tudo seria como o governo americano se colocar na forca. Por quê? Porque isso revelaria crimes não apenas contra outros povos, mas também contra os próprios cidadãos americanos, a começar do seu próprio presidente, né? Bom, um exemplo disso aí, bem atual, é o papel da CIA, agora já vamos entrando no assunto principal do vídeo de hoje, né? É o papel da CIA no narcoparamilitarismo. Veja, a agência CIA, a poderosa agência, a mais poderosa agência de inteligência do mundo, veja, ela esteve envolvida diretamente na distribuição de drogas em comunidades afro-americanas e hispânicas nos Estados Unidos. Já fiz vídeo sobre isso. Como é que a droga sempre chegava ao Harlem, ao Bronx. Né? Nem precisa dizer, a droga chegou lá no festival de Woodstock, né? Todo mundo lá tinha acesso facílimo, né? Não só a cannabis sativa, mas também a LSD e outras drogas. E assim, a agência esteve envolvida no tráfico de entorpecentes no sudeste da Ásia e em experimentos psíquicos, por exemplo, o MK Ultra, né, com militares, né? Então, a lista de ações, digamos assim, medonhas da CIA é enorme, praticamente é só coisas medonhas, né? O Trump, para atender às expectativas de seus apoiadores, que não são exatamente especialistas em certas questões geopolíticas,
Veja, o Trump tem liberado documentos e informações como os relacionados ao Kennedy, né? No entanto, o que vemos é apenas uma fração da verdade, né? Uma fração, nunca o quadro completo, evidente. Em seu primeiro mandato, o Trump prometeu abrir os arquivos de Kennedy e até tocou mesmo em temas mais excêntricos, né? Por exemplo, a ufologia, né? Sabendo que isso ressoa com a sua base, né? Porque eles acreditam piamente na existência dos ETs e na conspiração que o governo esconde, não sei o quê. Agora, com figuras como o Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do John Kennedy, essa narrativa ganha muito mais força. E como é que as elites plutocráticas bilionárias estão se posicionando? Há o Estado profundo, mas também temos os outsiders, como o próprio Trump, ele é retratado como outsider, né? Um indivíduo um transgressor, um antissistema, como o Elon Musk também é visto assim, né? No entanto, ele faz parte do mesmo esquema bipartidário, apenas que ele é uma vitrine mais vistosa, né? Tem um verniz mais vistoso. Veja, por trás disso daí estão o poder midiático, o poder digital, figuras como o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, que orbitam esse universo de bilionários. Veja, isso nos leva a outra questão. A CIA trabalha para o governo dos Estados Unidos ou para as grandes corporações transnacionais? Então, quando ela age contra um presidente, como no caso de Kennedy, nós estamos falando aí de um golpe de Estado, né? Isso sugere que a CIA não serve ao governo dos Estados Unidos como entendemos, né? Mas serve ao Deep State, ao poder econômico, militar e financeiro por trás, o poder invisível. Veja, se ela eliminou o Kennedy, imagine o que ela fez contra governos estrangeiros, como os golpes aqui na América Latina, perpetrados desde a Escola das Américas, a escola de criar ditadores medonhos, o apoio a ditaduras, né? Veja o caso do México, por exemplo. Ex-presidentes como Echeverría, Díaz Ordaz e López Mateus foram ligados à CIA, né? O próprio Pablo Escobar era um agente, né, cooptado pela CIA. Veja, é o imperialismo americano, estadunidense, que promove o narco-imperialismo. Então existe um narco-imperialismo que vem desde o século XIX. Veja, e está intrinsecamente ligado ao capitalismo e ao expansionismo imperialista americano. Então veja, o discurso de Trump em seu segundo mandato, ele aponta o México e a China como responsáveis pelo tráfico de fentanil, né? Mas você não vê chinês traficando fentanil nas ruas de Los Angeles, você não vai ver, né? Bom, mas o narcotráfico não é apenas um crime, ele é funcional ao sistema. Eu já fiz um vídeo só para mostrar essa questão de como é que o sistema capitalista precisa desesperadamente, né, do branqueamento de dinheiro advindo do grande tráfico de drogas. Isso é feito no HSBC, no Santander, no Citibank. No século XIX, veja, voltando à questão histórica, as guerras do ópio contra a China, lideradas pelos britânicos com apoio dos Estados Unidos, tinham o objetivo de lucrar tremendamente e enfraquecer aquele país, até mesmo destruí-lo por dentro, corroê-lo completamente. Hoje, a CIA segue o mesmo padrão, controlando cartéis e distribuindo drogas, por exemplo, aqui nas comunidades brasileiras, mas na América Latina toda praticamente, drogas e armas dos Estados Unidos para desestabilizar comunidades. Nos Estados Unidos. Imagine se eles fazem isso com o povo deles, o que eles não farão com os outros povos, né? E o que os países sob influência americana, como é o caso do Brasil, podem fazer, ou o caso do México? Veja, no caso do México, por exemplo, a pressão dos Estados Unidos, porque o México está do lado, né? O México está para os Estados Unidos como a Ucrânia está para a Rússia, né? Por exemplo, o que ele pode fazer através de tratados, de diplomacia,
como é que ele pode negociar essa questão de estar sendo acusado pelo Trump, né? Ele tem margem de manobra para negociar. Veja, quando o México resiste, por exemplo, agora está sob uma guerra tarifária, estão cobrando taxas. Daí o narcotráfico é usado como uma arma de pressão. Veja só, os cartéis atuais, como o de Jalisco, Nova Geração, exibem uma brutalidade, né, comparável à de grupos jihadistas, lá do ISIS, do Daesh, do Boko Haram, do Estado Islâmico, entre aspas, né, treinados aí, muitas vezes, e patrocinados, né, pelos mesmos atores, ou seja, os serviços de inteligência do Ocidente, CIA, Mossad, MI6. Então, essa barbárie tecnológica desestrutura sociedades inteiras. Vocês viram o que eles fizeram na Líbia, né? Destruíram a Líbia, que era um país que ia muito bem, né? Cria ingovernabilidade, né? Vocês viram o que eles fizeram com o Iraque, com o Afeganistão, e justifica intervenções, sempre com interesses minerais, interesses energéticos. É o mesmo padrão visto na Síria ou na Palestina. Então acusa o governo local de incompetência, mas são os próprios Estados Unidos que alimentam o caos. É o seu modus operandi, né? Por fim, por que essa violência está tão visível agora? Porque serve para pintar essas nações como ingovernáveis, legitimando a intervenção americana. Querem fazer isso agora com a Venezuela, né? O México, assim como outros países, ele enfrenta um narco que não é apenas local, mas é uma ferramenta do imperialismo. A única saída seria um governo com forte apoio popular, algo que o atual governo do México tenta, ainda que de forma limitada. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem operando com militares de inteligência que já estão presentes no México há décadas, né? Bom, eu vou abordar hoje assim, um capítulo curioso e pouco explorado da relação entre Donald Trump e o México. Veja, muito além da guerra tarifária que o ex-presidente prometeu travar contra países com os quais os Estados Unidos têm déficits comerciais, o ex-presidente não, o presidente, né? O embate de Trump com o México carrega uma história pessoal, né, de um magnata do mundo imobiliário e que ajuda a entender um pouco mais a sua agressividade, a sua animosidade contra o México. Veja, vamos voltar no tempo, antes mesmo da crise de 2008. É um projeto que mistura assim ambição, fracasso e um toque até meio dramático, né? Veja, em 2006 e 2007, o Trump, um magnata do setor imobiliário, estrela do programa O Aprendiz, né, estava encantado com a península da Baixa Califórnia, no México, junto com seus filhos, o Donald Jr. e a Ivanka, né, através da Trump Organization, ele colocou o seu nome em um empreendimento ambicioso, o Trump Ocean Resort Baja, em Tijuana. A ideia era construir 3 torres com 526 unidades de luxo em um trecho de 16 quilômetros à beira-mar, na região de Punta Bandeira. O projeto, tocado pela Iron Gate Wilshire LLC, empresa de Los Angeles conhecida por seus sucessos em Los Cabos, atraiu entre 200, 300, 400, 500 investidores. Então, eles aportaram cerca de 20 milhões de dólares, com unidades vendidas a 160 mil dólares cada uma. 132 unidades já estavam negociadas. Sim, porque se era para ter 526, né? Tudo parecia ir bem, né? Especialmente em meio ao boom imobiliário que tomava conta dos dois lados da fronteira. E aí o Trump, por sinal, ele não investiu diretamente, ele licenciou seu nome por 4 milhões de dólares e uma fatia dos lucros. Uma jogada típica, então, do empresário, né? Mas aí veio o desastre. Em 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos, desencadeada pela falência do Lehman Brothers, banco, abalou o mundo. O mercado colapsou
E o Trump Ocean Resort Barra nunca saiu do papel. Timothy Geithner, ex-secretário do Tesouro americano, revelou como esse colapso quase levou gigantes como o Citigroup à lona. Bom, você imagine o impacto, né, em um projeto como esse ir para a lona, né? O que sobrou foi incerteza, né? Muitos investidores processaram aí o Iron Gate, que acabou compensando alguns em dólares, né? E aí foi feita a negociação. O Trump então fechou um acordo privado, naturalmente confidencial, né? Daqueles que, por definição, ninguém sabe os detalhes, né? Mas o fiasco deixou marcas. Veja, em 2015, durante o Oscar, né, a festa do cinema americano, o diretor mexicano Alejandro González Iñárritu levou a estatueta. E o Trump não se conteve, né, e tweetou, na época se chamava Twitter, né, amargo, ó, tem um processo que ganhei no México e não consigo cobrar por causa do sistema corrupto. Não façam negócios no México. Ele escreveu isso daí. Um recado que já dava pistas da sua visão sobre o seu vizinho lá no sul. Né? E veja quantos mexicanos que votaram nele. Né? E o drama não parou por aí. O fracasso em Tijuana respingou em outro plano da família Trump, o Punta Recife Resort, em Cozumel, no estado mexicano de Quintana Roo. Esse projeto, que também ficou só no papel, enfrentou protestos ambientais e nunca saiu do papel, não decolou. Quem apresentou a ideia a Trump foi Pedro Rodrigues Sierra, um empresário ligado à política mexicana. Alejandra Barrales, que hoje é uma figura também bastante controversa. E tem mais, o Trump acabou entrando em litígio em Nova York contra um outro mexicano, o Rodolfo Rosas Moya, parceiro de Rodrigues Sierra. O Rosas é um empresário de Yucatán, né? Tinha dado propriedades em Quintana Roo como garantia em negócios com o Trump. E a briga judicial só aumentou o caldo de tensões. Voltando a essa figura, Rodolfo Rosas Moya, né? Aliás, é uma figura interessante, já esteve envolvido em disputas pelos hotéis Maya Land e The Lodge, em Chichen Itza, o que só reforça o seu perfil polêmico. E assim, entre projetos que naufragaram, né, processos, frustrações, brigas judiciais, a experiência de Trump com o México, especialmente na Baixa Califórnia e em Quintana Roo, foi tudo menos amigável. É difícil não conectar esses episódios à postura dura que o Trump adotou agora, já como presidente. Então, a guerra tarifária e o discurso contra o México carregam um pouco desse rancor pessoal, particular, misturado a cálculos econômicos e políticos do Deep State. Né? Um caso em que negócios mal resolvidos e geopolítica se cruzam de uma forma, vamos dizer, novelesca. Né? Bom, então hoje foi esse os assuntos do nosso vídeo. Falamos basicamente do Deep State e da briga que o Trump vai levando contra o seu vizinho México. Estou preparando um vídeo aqui interessante que vou mostrar que a América, ou melhor dizendo, as Américas, só poderão ser salvas pelos latinos. Bom, vai ser difícil, mas vai ser. Vamos ficando por aqui. O vídeo ficou com 24 minutos. Se você chegou até aqui, dê o seu like no nosso vídeo, canal Luz no Fim do Túnel, mostrando possibilidades pouco abordadas em outros canais e trazendo o que de melhor pode haver em termos de informação e análise das informações. Os textos são todos elaborados por mim mesmo. Né? As fontes são sempre abertas aí para todos verem aí na descrição do vídeo. Chegando até aqui, você verifique se está seguindo o canal. Hein? Faça o seu comentário, traga um seguidor para o canal. Divulgue nas suas redes, canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa e independente. Até a próxima e fiquemos com Deus.